1 Pedro capítulo 1, desde o primeiro verso que diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a dependência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu encontro nestas palavras do pastor Pedro algumas admoestações simples, mas extraordinárias para servirmos ao Senhor, para podermos caminhar em vitória na presença do Senhor. O Senhor foi muito claro em nos dizer que estaríamos no meio de lobos, que enfrentaríamos tribulações e aflições, que Satanás se levantaria contra a igreja do Senhor. Ele chegou a dizer para os seus discípulos: vocês serão presos, vocês sofrerão por causa do meu nome. Esta verdade foi posta diante dos discípulos, e então o Senhor Jesus, através de Pedro, nos traz algumas admoestações simples, mas poderosas do mundo espiritual. É interessante que Pedro havia sido o apóstolo usado por Deus para dar início à pregação das boas novas de salvação. Logo após o Pentecoste, Pedro se levanta na ousadia do nome do Senhor Jesus e anuncia a eles que Cristo é o Salvador. E a Bíblia diz que naquele dia 3.000 almas renderam-se ao Senhor. Lá no capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz que continuamente eles pregavam a palavra, e quase o número de crentes chegou a 5.000 salvos. Havia uma alegria, havia a presença de Deus, havia curas maravilhosas, mas então houve uma grande perseguição. Satanás se levantou contra a igreja, e os crentes foram dispersos. Diz-nos Pedro aqui na sua primeira epístola, de que os crentes foram espalhados pela Capadócia, Ponto, Betínia, Ásia, Galáxia, de maneiras que crentes foram levados para todos os lados. Eram crentes novos, haviam aceitado Jesus, haviam ouvido que Jesus é o Salvador. Seus corações foram compungidos e receberam este Salvador em suas vidas, e receberam a alegria da salvação, mas não tinham firmeza. Eram crentes novos, que por causa da perseguição haviam sido dispersos. Então Pedro, nesta epístola, traz algumas admoestações que precisamos estar atentos a ela. Em primeiro lugar, Pedro admoesta os crentes dizendo: chegai-vos para ele. Capítulo 2, versos 4 e 6 de 1 Pedro: chegai-vos para ele, pedra que vive, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Não saia de perto de Jesus, não largue Jesus. Pedro, o pastor Pedro estava dizendo para os crentes novos: firma-te nele. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu escape, Ele é a solução para as tuas dificuldades. Quando as portas estiverem fechadas, Ele abrirá as portas. Quando chegar as enfermidades, Ele curará as tuas enfermidades. Não te afaste dEle, longe dEle estarás em perigo, longe dEle poderás ser tragado, mas perto dEle a vitória é certa. Perto dEle Satanás não pode e não vence o crente que está perto do Senhor. É interessante observar que todos aqueles que insistiram em estar perto de Jesus foram abençoados por Ele. Todos que chegaram perto dEle saíram abençoados por Ele.
Não tenha dúvida disto, meu irmão. Este conselho do pastor Pedro ainda é eficaz para os nossos corações neste dia. Maria estava aos pés de Jesus, se alimentou dele, fortaleceu-se nele, aleluia. A mulher com fluxo de sangue chegou perto dele, saiu curada. Perto de Jesus tem vitória, e a palavra do Senhor continua a mesma. Aproxime-te dele. Eu acho interessante que existem coisas tão pequenas na Bíblia, mas que são tão tremendas. Pedro diz assim: chegai-vos a ele. O Senhor já se chegou a nós. Ele desceu da sua glória, Ele deixou a glória do Criador de todas as coisas, porque me encanta quando a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Criador do céu, o Criador da terra, o que formou o homem do pó da terra, deixa a glória do trono da presença de Deus para tornar-se homem, chegar perto de nós. Nós podemos, ou recebemos Ele aqui entre nós. Os homens puderam tocar nele, falar com ele, estar com ele. Ele já se chegou. O que ele precisava fazer para você já foi feito. Os teus pecados ele já perdoou na cruz do Calvário. A vitória ele já declarou desde a cruz para a sua vida. Agora é nossa parte. É você que se chega ou se afasta dele, ou fica longe dele. É sua opção. Uma das coisas que estremece o meu coração é que o Senhor não força ninguém, o Senhor não obriga ninguém. Quando eu leio na Bíblia aquele moço que se aproxima do Senhor com o desejo de ter a vida eterna, e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor lhe dá o caminho, ou lhe mostra a maneira de conseguir isto. O moço se afasta dele, simplesmente vira suas costas e se afasta de Jesus. Estava ali o Salvador, ele veio para salvar, ele veio para dar a sua vida, ele não veio para outra coisa, ele não veio para curar, porque ele podia ter mandado qualquer outro profeta curar. Profetas no Antigo Testamento fizeram milagres extraordinários no nome de Deus. Ele veio para salvar. Aquele moço queria salvação, estava ali o Salvador, mas ele virou as suas costas. Jesus não foi atrás dele, Jesus não gritou com ele dizendo: louco, você se afasta de quem pode te dar a salvação. Não, Jesus ficou no seu lugar, até que o moço virou a primeira esquina, saiu dos olhares de Jesus, e Jesus olha para os seus e diz: quão difícil é os que creem, os que confiam nas suas riquezas, herdar a vida eterna. Por que acontece isto? Porque o Senhor não te obriga, mas se você se chegar, Ele te recebe. Se você se aproximar, Ele te abraça. Se você clamar, Ele te atende. Se você pedir, você recebe. Se você bater, a porta se abre, porque a sua palavra diz: chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Uma outra admoestação de Pedro. Eu parece que vejo o pastor Pedro, não sei onde ele estava. Uma certa ocasião ele recebeu uma revelação na casa do curtidor, mas eu não sei onde ele estava esse dia. De repente, como acostumava fazer, ele estava em oração. Desce no seu coração uma preocupação pelo Espírito Santo. Crentes dispersos, crentes em todas as partes espalhadas, crentes que ouviram Jesus, eles precisam ser admoestados. Então Pedro primeiro traz esta admoestação dizendo: chegai-vos a Ele, aproxime-se dEle, porque Ele é a fortaleza, Ele é a bênção real para a sua vida. Agora, uma segunda verdade que
A minha alma engrandece ao Senhor. É o que está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provada pelo fogo, se enche em louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo, em outras palavras, você vai ser provado. Vai ter momento em que parece que o céu vai estar fechado. Vai ter momento em que você vai pedir, e a enfermidade vai continuar lá, diante de você, lhe desafiando. Vai ter momento em que os problemas, lá na sua casa, que você está lutando para que sejam resolvidos, vão insistir. Entenda isto, a sua fé está sendo provada. O Senhor está vendo se você continua firme ali, dizendo, eu confio no meu Senhor. Não importa se a figueira não está produzindo fruto. Não importa se a enfermidade continua insistindo. Não importa se este problema continua me desafiando. Eu vou continuar confiando no meu Deus. Eu vou continuar olhando para Ele. Eu vou continuar com a minha fé nele. Porque Ele pode. Embora as circunstâncias digam não, o meu Senhor diz sim. Embora o médico diz que a enfermidade não tem cura, o meu Deus ainda não deu a negativa. Eu vou continuar confiando no meu Deus. Mas o que eu acho extraordinário é que Pedro coloca um elemento aqui que nos é muito precioso nos dias de hoje: o ouro. Ouro fala de riqueza, de posses, de poderio, de estabilidade. Mas eu estava meditando sobre isto para trazer à igreja uma palavra, e o Espírito Santo me levou a esta realidade, como que numa visão. Eu vi duas pessoas num quarto de hospital, e estas pessoas estavam esperando a solução da medicina, e o médico chega para estas pessoas e dizem, olha, para cada uma delas, e diz, olha, não tem mais jeito para você, não tem mais solução para o seu caso, você está desenganado. E um daqueles que estava ali, ao ouvir esta palavra, diz, doutor, eu tenho muita riqueza, eu tenho ouro, eu tenho posses, de maneiras que eu darei a metade do que eu tenho, para que você arranje um meio, uma solução, para resolver a minha situação. E o médico diz, mesmo que você me dê toda a sua riqueza, mesmo que você me dê todas as suas posses, eu não posso fazer nada em seu favor. Olha para o outro e diz, você também está desenganado, você também vai morrer, porque a medicina não tem solução para o seu caso. E aquele que é um crente no Senhor Jesus, mas que não tem muitas posses, a maioria de nós, e diz, olha, eu não tenho nada para dar, doutor, mas sabe de uma coisa? Eu tenho fé num Deus que é poderoso. E aí o Espírito Santo me deixou claro isto. As nossas posses, aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho, a minha valentia, a minha sabedoria, os meus estudos, ou seja, o que eu tenho, não, em certas circunstâncias da vida, não vale nada. O dinheiro não pode comprar, mas a minha fé se sobrepõe a qualquer uma destas coisas. Se a sua fé está em Cristo Jesus, você pode. É interessante que a Bíblia diz, esta é a fé, este é o poder que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o poder de vencer, a fé é o poder de conquistar, a fé é o poder de avançar. Não importa as circunstâncias, a tua fé é mais poderosa do que a riqueza, é mais poderosa do que o mundo possa lhe oferecer. Deixa eu encerrar esta meditação com a terceira verdade colocada por Pedro aos crentes dispersos. Está no capítulo
no versículo, no capítulo 1, versículo 19. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Uau! Para mim, esta é uma das coisas mais gloriosas que o Senhor Jesus deixou. Interessante que na cruz do Calvário, no momento de instituir a ceia, ele usou 2 elementos, o pão e o cálice. Por quê? Por que 2 elementos? Porque no corpo, ele levou os nossos pecados. O seu sangue era incontaminado. Ele mesmo bradou e desafiou: quem de vocês me convence de pecado? De maneiras que o sangue de Jesus, ou sobre o Cristo que veio do céu, nada podia tocar nele, mas o seu corpo sim. O seu corpo era humano. O seu corpo estava passivo de morrer, porque ele recebeu, tornou-se carne, tornou-se homem entre nós. Então no corpo dele, ele levou as tuas enfermidades, nas suas chagas, ele levou as tuas iniquidades. E quando ele se entrega à morte, porque ninguém matou Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus, ele se entregou à morte. A Bíblia diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Neste momento, ele entrega o seu corpo como sacrifício, como Cordeiro de Deus oferecido por nós. E ali, neste ato no Calvário, nós fomos aceitos ou substituídos no sacrifício para a salvação eterna. Mas o sangue foi derramado desde a cruz aos pés da cruz. Este sangue continuaria a trabalhar em nós. A salvação que você recebeu é uma só. Você é salvo, você recebeu a salvação eterna. Jesus na cruz do Calvário declarou a tua salvação. Quando cremos nele, tomamos posse desta salvação. E o sangue ficou para continuar sobre a sua vida. Quando você foi salvo, você foi santificado. Toda a tua vida foi purificada. Pode ser o maior pecador de todos os tempos, quando ele aceita Jesus, no mesmo instante, ele se torna santo, puro, salvo. Se ele morrer naquele segundo momento de aceitar Jesus, ele vai para o céu, para estar para sempre com o Senhor. Mas à medida que ele vai caminhando, depois da salvação, ele pode pecar, ele pode falhar, ele pode errar. As suas vestes podem ser manchadas, e ele necessita então de limpeza, ele necessita de purificação, e não há outro meio, ou não há outro poder colocado na palavra de Deus, pelo qual podemos ser purificados de nossas falhas. É extraordinário o que a Bíblia diz em Apocalipse: bem-aventurado os que lavam, verbo no presente do indicativo, bem-aventurados que lavam hoje, agora, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito de entrar no céu pelas portas, de maneiras que quando de alguma forma as tuas vestes foram manchadas, tem o sangue de Jesus. Pedro estava dizendo: ei crente, se você falhou, não te desvie
aqui. Se você errou, não te afaste do Senhor não. Vem para Ele. Tem sangue para purificar as tuas vestes. Tem sangue para purificar os teus pecados. Tem sangue para te retornar outra vez à presença do Senhor e poder estar diante dEle. Aleluia. Interessante que a Bíblia fala disso, de pecados, e a Bíblia é tão clara nisto, meu querido irmão, que a Bíblia nos apresenta dizendo: se alguém diz que não peca é mentiroso. Você falha com suas ações. E por que falhamos? Porque estamos ainda na velha natureza. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas omissões. Quem sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que peca. Como purificar isto? Tem sangue. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E Pedro está dizendo: primeiro, não te afaste dele, fica perto dele. Perto dele é lugar de vitória. Perto dele é lugar de você vencer qualquer batalha, qualquer enfrentamento. O inferno pode se levantar como quiser, o diabo pode vir com a força que quiser. Se você estiver perto dele, você é vencedor no nome dele. Bendito seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra no seu coração nesta noite. Eu quero orar por você nesta noite. Fica perto dele, não te afaste dele. Você pode se afastar, você pode ficar longe do Senhor, você pode afastar-se da presença dEle, e Ele vai ficar olhando, não vai te abandonar, no sentido de virar as suas costas. Eu creio que você já ouviu muitas vezes a pregação sobre o filho pródigo. É exatamente isso que Deus faz. Muitos se afastam, Ele continua esperando, Ele continua no mesmo lugar, e quando você voltar, Ele poderia fazer com todo o direito, na sua justiça, de dizer: você me abandonou, você virou as costas, eu te abençoei, eu te batizei com o Espírito Santo, eu curei as tuas enfermidades, eu fiz tantas maravilhas na tua vida, e você me abandonou, não te quero mais. Não, Ele não faz isto. Se você se afastar, Ele vai ficar no mesmo lugar. É só voltar, Ele te abraça. É só voltar, Ele te perdoa. É só voltar, Ele diz: tem lugar para você perto de mim. E se você ficar perto de mim, eu garanto a vitória. Satanás não te toca, Satanás não vai na tua casa, Satanás não tem poder sobre a sua família. Você está perto de mim, está perto da vitória. Se você precisar de purificação, tem sangue, tem sangue, tem sangue. Aleluia. Purificador. Aleluia. Satanás gostaria de esconder esta verdade do teu coração. Satanás gostaria de esconder esta verdade da tua alma. Tem sangue, Ele te perdoa. E sabe o que Ele tenta fazer? Te levar ao passado, te trazer os teus erros do passado, para ver se consegue te deixar prostrado. O Espírito Santo diz: o sangue veio, o sangue purificou, não tem mais pecado, não tem mais iniquidade. Ele perdoou pelo seu sangue. O seu sangue nos purifica, não de alguns, não talvez, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Levante a tua mão e diga isto comigo: o sangue dele me purifica de todo pecado. Bendito seja o Senhor pelo seu sangue que é derramado por nós. Aleluia. Pai querido, eu ministro agora sobre teu filho, Senhor. Eu ministro agora sobre o seu coração, a semelhança do pastor Pedro. Também, Senhor, o Espírito Santo nos pastoreia na palavra nesta noite. E mais uma vez vem ao nosso coração esta verdade tão simples, mas que é uma verdade que muda a nossa história, que nos capacita em andar em vitória.
perto de Ti. Deus, ajuda-nos a tomar esta iniciativa. Ajuda-nos a não dar nenhum só passo nos afastando. Ajuda-nos a estar sempre perto. É nossa parte, Senhor. É a nossa parte que precisamos fazer. É a nossa parte que Tu quer que façamos. E então, Senhor, Tu vais fazer a Tua. Aleluia. Tu vais fazer o que prometeu. E a Tua palavra se cumprirá em nós. Ajuda-nos a estar perto. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar do pecado, a nos afastar do mundo e a estar perto de Ti. Ajuda-nos a estar debaixo do Teu sangue. E, Senhor, eu ministro agora em Teu nome. Eu ministro agora, Senhor, sobre este coração. Reaviva a fé. Deus, nós precisamos que esta fé que vem pela Tua palavra seja reavivada em nosso coração. Nós não cremos porque cremos, nós cremos porque a Tua palavra veio sobre nós, e a Tua palavra, Senhor, é que nos dá esta fé para dizer que Tu curas. É a Tua palavra que nos dá esta fé para dizer que somos vitoriosos em Teu nome. É a palavra que nos dá esta fé para dizermos que somos salvos. Nós não recebemos isto de uma visão, nós recebemos esta revelação pela Tua palavra. Ela veio, iluminou o coração, e a fé chegou, e a fé nasceu na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a acrescentar a nossa fé pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.